candidato, acabou de desistir da eleição. E o motivo da desistência, gente, tá? Aí é que vocês vão ficar completamente chocados. Outro que está extremamente chocado é o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Por quê? Acabou de explodir mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E essa nova bomba é sobre o escândalo do caso Master, gente, tá? Jornalista acaba de afirmar que agora, com a nova denúncia revelada, a situação para o ministro Alexandre de Moraes piorou drasticamente, gente, tá? Agora, com nova denúncia que acabou de explodir no Brasil e para o mundo inteiro, a situação do ministro Alexandre de Moraes piorou drasticamente e o pior pode acontecer a qualquer momento. Claro que eu vou trazer essa informação. Jornalista da CNN traz todos os detalhes e destaques dessa bomba que gerou pânico e desespero dentro do STF, principalmente. Alexandre de Moraes deve estar, sim, desesperado, porque, segundo o jornalista, essa nova bomba, gente, tá? Tem potencial para derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão entender acompanhando nos mínimos detalhes. Flávio Bolsonaro acabou de conceder aqui uma entrevista e ele acabou de fazer uma revelação bombástica sobre o pai dele, Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Agora, neste exato momento, Flávio Bolsonaro acaba de fazer uma revelação bombástica sobre Jair Messias Bolsonaro e a pergunta que fica é notícia boa ou é notícia ruim? Vocês vão saber acompanhando esse vídeo até o final. E por fim, Lula entrou em desespero após uma bomba acabar de ser confirmada e dentro do jornal Estadão, gente, tá? O Estadão acabou de confirmar uma notícia bombástica contra Lula e o desespero tomou conta do PT, da esquerda, do Palácio do Planalto. E eu vou trazer também essa informação para vocês. E agora, gente, tá? Pela primeira vez, Eduardo Bolsonaro se pronuncia sobre essa treta, né? Entre ele e Nicolas Ferreira. É a primeira vez que o Eduardo Bolsonaro falou sobre este assunto direto dos Estados Unidos. E ele vai explicar para vocês tudo o que está acontecendo. Eu vou trazer daqui a pouco também esse vídeo para vocês. Gente, além dessas, claro, outras várias informações, rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal. Aqui embaixo vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Ó, clica em cima, na hora automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Estão preparados, gente? Se estiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável. Eduardo Bolsonaro, ele acabou de conceder uma entrevista, gente, tá? E o entrevistador fez uma pergunta muito importante. Ele perguntou sobre o Bolsonaro, sobre o verdadeiro estado de saúde do Bolsonaro, planos do Bolsonaro para o futuro. E de quebra, gente, tá? Ele nem foi questionado sobre essa questão. Flávio Bolsonaro, pela primeira vez, fez uma revelação bombástica sobre Jair Messias Bolsonaro. Vocês vão entender. Assistam. Isso, queria que você falasse sobre a prisão do seu pai. Como que foi, como ele tá, como que tá a saúde dele, como você avalia tudo que tá acontecendo com ele. Você é o que tá mais próximo, né? Assim, sempre que eu posso, eu tô lá com ele, né? Eu como sou advogado também, tô habilitado nos autos, eu consigo vê-lo com mais frequência. E eu tenho 2 dias na semana para vê-lo como filho, né? Quartas e sábados por apenas 2 horas, né? Então, e nos horários ali que são umas janelinhas limitadas, então é mais difícil, né? Parece que é feito de propósito para atrapalhar, inclusive a articulação política, para humilhar um cara inocente. Mas assim, pelo menos alguma coisa que dá um alento. O fato dele estar em casa agora, ele está mais bem cuidado, ele está conseguindo passar mais tempo sem aquelas crises de refluxo dele. A cela dele lá? Era um quarto bem simples assim, né? Sabe aquela pia de rodoviária, cimento, banheiro de cimento, né? Era limpinho e tal, mas enfim, não é um local onde ele né, mereceria estar, porque não fez nada de criminoso. Todo mundo hoje cada vez mais tem a percepção de que foi uma farsa que o levou a ser condenado por isso. Por que ele está preso? Vilela, se ele tinha tanta convicção de que não fez nada, que ele voltou dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Falou, não, vou voltar para lá porque eu não fiz nada. Eu vou responder e vou ser inocentado. Só que aí, como a gente vê aqui a lawfare, né, como é o termo jurídico que é usado e essa... Como é que é o nome? Essa militância judicial. Sei. Nossa, deu branco aqui na expressão aqui agora. Não, tranquilo. Mas essa
essa perseguição que começou a existir, não é de agora, em cima de pessoal de direita, ele não calculou que ia ser um processo como que ele sofreu, cara. Um processo em que o relator é uma suposta vítima, o relator ele escolhe quem são os investigadores, o relator se mete nas investigações, ele manipula depoimentos, ele tortura, né, o Cid lá para falar coisa que não aconteceu, ameaçando a família. Os recursos que eram apresentados 100% negados, não só do Bolsonaro, mas de todo mundo que está respondendo no Supremo. Lá não era o foro adequado, né, porque ele tinha que se responder não no Supremo, mas em primeira instância, como aconteceu, né, com outros ex-presidentes da República. Ele foi julgado pelos seus inimigos, Vilela. O Alexandre de Moraes é um inimigo declarado dele publicamente. O Flávio Dino, antes de virar ministro, falava: o Bolsonaro é o demônio na terra. Tem queixa-crime contra o presidente Bolsonaro. Está na lei que não poderia, quem tinha que ser suspeito para julgar. Foi ministro da Justiça do Lula. O Zanin, advogado do Lula até ontem. Quer dizer, não passa na cabeça de nenhuma pessoa que raciocine, que tem um mínimo de isenção, que isso foi um julgamento justo. Então ele sofreu, por isso está pagando um preço alto sem ter cometido crime nenhum. Mas, mais uma vez, ele é uma pessoa que, se Deus quiser, muito em breve a gente vai tirar ele dessa situação. Porque ele... assim, mais uma vez, essas crises do refluxo que ele tem, a saúde dele nunca mais foi a mesma, Vilela, desde que ele tomou aquela falha de ex-integrante do PSOL. A gente é acusado de discurso de ódio, mas nós é que somos as vítimas do ódio material. Tem gente até hoje que acha que foi fake, né? São uns idiotas, né? Mas, enfim, desde então nunca mais foi a mesma saúde dele e ele tem essas crises de refluxo, que é um negócio meio... ninguém consegue identificar a causa exata disso, né? Pode ser multifatorial. Mas o que acontece? O cara fica soluçando. Sim. Aí para melhorar esse quadro dele, ele tem que tomar remédio forte, que dá efeito colateral de ele ficar com sonolência, dele ficar com desequilíbrio, tontura. Né? Então, assim, a preocupação nossa sempre foi ele ficar sozinho, como ele estava lá no 19º Batalhão, cumprindo a pena dele. Não tem alguém para... porque assim, tem um botão aqui que você pode apertar se ele cair, mas se ele cair, bater a cabeça, ficar desacordado e começar a ter refluxo, ele vai morto. Botão, como aconteceu, ele tomou um tom, bateu a cabeça, demorou 24 horas para Alexandre de Moraes autorizar ele para o hospital. Graças a Deus não foi nada grave, ele não ficou desacordado, mas podia ter sido. Ele podia ter sido encontrado morto naquela cela. Tá aí, gente, tá? Flávio Bolsonaro trazendo informações inéditas, né, do que aconteceu com o Bolsonaro, com relação ao julgamento. A gente não tem nenhuma dúvida, né, gente? Tá? A gente, vendo tudo de fora, a gente percebe, também pensa da mesma forma, que o Bolsonaro foi julgado por grandes inimigos. Vocês concordam com o Flávio, gente? Tá? Que o Bolsonaro foi julgado por grandes inimigos. Zanin, que até ontem era advogado do Lula, advogado pessoal do Lula. Flávio Dino, amigo de longa data e ex-ministro da Justiça do Lula. Alexandre de Moraes, não precisa nem de comentário, né, gente? Tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, Eduardo Bolsonaro, gente. Tá muito interessante esse vídeo do Eduardo Bolsonaro e vocês vão entender por quê. Quando você lê aqui, inclusive, tá bem aqui na capa da postagem do Eduardo. Eduardo Bolsonaro versus Nicolas Ferreira, gente, tá? Porque na internet hoje não se fala em outra coisa a não ser a treta, né? A briga de Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, gente, tá? Eu, particularmente, preferi não dar muito palanque para esse tipo de situação, porque assim, quanto mais a gente fala sobre isso aqui, mais cresce e mais a esquerda bate palma, mais a esquerda comemora. Eu particularmente nunca gostei de dar palanque para discussão, para picuinha da direita, vocês sabem muito bem o motivo, porque isso só atrapalha, tira o foco daquilo que realmente precisa, que é expulsar o PT e o Lula do Brasil, do poder. Então eu não sou muito de ficar dando palco para esse tipo de treta, de picuinha, que quanto mais a gente vai postando, vai repostando, vai comentando, a coisa cresce. E a minha opinião eu já dei aqui, vocês sabem que, né, é lamentável esse tipo de situação, mas a gente não pode ficar dando ênfase para esse tipo de situação, só cresce, só piora para a oposição e para a direita. Então, pela primeira vez, o Flávio Bolsonaro falou sobre essa, né, Eduardo versus Nicolas Ferreira. E eu amei o comentário do Eduardo Bolsonaro. Gente, eu adorei. Vocês vão entender. Vejam só. Nicolas versus Eduardo. Compartilhe esse vídeo ao máximo, que aqui eu vou falar o que realmente importa. Cerca de 5 milhões de brasileiros moram no exterior. Uma boa parte deles vota. A última eleição, o Lula ganhou do Jair Bolsonaro, não vou entrar aqui no mérito das maquininhas, com uma diferença de cerca de 1 milhão de votos.
Então, mais ou menos 1 milhão de pessoas que votaram no Lula, se tivessem votado em Bolsonaro, Bolsonaro teria sido eleito. Olha o tamanho da sua responsabilidade para você, brasileiro, que reside no exterior e tem mais de 16 anos de idade. Como é que você faz para poder votar, então? Você vai lá no site do tse.jus.br, entra na parte de serviços eleitorais, vai lá em eleitor no exterior. Aí no ponto 3.2, vai na opção para atualizar o seu endereço. Você vai botar alguns dados seus ali, CPF, data de nascimento, e vai te abrir a página onde você pode anexar os documentos. Vai tirar uma fotinha sua lá segurando sua identidade, vai digitalizar essa identidade e vai também colocar um comprovante de residência de pelo menos até 3 meses atrás. Aí você vai poder acompanhar esse processo através do seu e-mail ou no próprio portal do TSE. Tudo certo? Você vai poder fazer a diferença e votar para que o Lula saia da cena do crime, pare de enriquecer o Lulinha e, de quebra, botar uma pessoa decente e honesta no poder, que é o Flávio Bolsonaro. Espero poder contar com você. Compartilhe ao máximo esse vídeo. Deu para vocês entenderem aqui esse recado, gente, tá? Do Eduardo Bolsonaro. Vocês viram como que ele começou o vídeo? Vamos falar do que realmente importa. E o que realmente importa é falar sobre picuinha, treta de Eduardo e Nicolas Ferreira? Claro que não, gente, tá? O que o Flávio Bolsonaro, o que o Eduardo Bolsonaro, perdão, acabou de fazer, acabou de endossar aqui, é aquilo que eu venho dizendo para vocês em vários vídeos. Eu não vou dar palanque, eu não vou dar palco, eu não vou dar ênfase em tretinha, picuinha de Eduardo, de Nicolas Ferreira. Gente, eu não vou fazer isso. E o próprio Eduardo acabou de endossar e concordar com aquilo que eu venho dizendo para vocês. Vamos falar do que realmente importa. Foi a primeira frase do vídeo dele aqui agora. Então, gente, vamos falar do que realmente importa. E o que realmente importa ao povo brasileiro? É picuinha entre Eduardo e Nicolas? Claro que não, gente. O que importa para o povo brasileiro é expulsar Lula e essa corja desse PT da presidência da República. Isso é o que realmente importa. Ah, tem uma tretinha, uma picuinha aqui. Gente, em todas as famílias isso acontece. Claro que vai ter uma picuinha aqui, uma tretinha aqui, mas para que ficar dando ênfase? Para que fazer a coisa crescer, tomar uma proporção que nem precisa? Daqui a pouco eles estão conversando, estão se ajudando e estão articulando planos para destruir, derrubar o Lula. E assim, gente. Então, o próprio Eduardo acabou de endossar aquilo que eu sempre venho falando para vocês. Ah, Fabiana, fala sobre a treta do Eduardo e do Nicolas Ferreira. Pra quê? Se o meu objetivo aqui não é falar de treta, de picuinha, de Eduardo. O meu objetivo aqui, gente, é trazer informação para vocês, impactantes, importantes, que vai fazer com que o povo brasileiro saiba o que é o câncer que o Lula é para o Brasil e para que as pessoas se conscientizem para expulsar o Lula da presidência. Esse é o objetivo, expulsar o Lula da presidência. Isso é o que realmente importa, não picuinha, fulano, ciclano. Gente, eu vejo gente gravando vídeo aí de 10 minutos. Vamos falar da treta do Eduardo e do Lula. Gente, poderia ter usado esses 10 minutos para mostrar a tragédia que o Lula é para o Brasil. Destruir, detonar o Lula. Deu para vocês entenderem a diferença de quem realmente quer o melhor para o Brasil? Não é melhor trazer aqui a tragédia que o Lula é para o Brasil para conscientizar o povo, para votar, dar aquele voto certeiro, certo, do que ficar aqui falando picuinha, briguinha? Pelo amor de Deus, gente, tá? Eu espero que vocês também concordem comigo, porque enquanto a gente está aqui, tem muita gente falando de picuinha de Eduardo e Nicolas, tem gente da esquerda que tá batendo palma, tá soltando fogos, tomando champanhe, estão rindo. É isso, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Lula realmente, definitivamente ligou o modo desespero, gente. Flávio avança e Nordeste já não é o território garantido para o Lula, gente. Lá no Nordeste, onde o Lula sempre reinou, a casa caiu definitivamente. Gente, o Lula deve estar enlouquecido com essa notícia. Olha a carinha triste aqui. Tem muito motivo para se preocupar mesmo o Lula.
Agora até em Alagoas aparece pesquisas, tá, em que Flávio Bolsonaro está à frente do Lula do PT. Digo, até em Alagoas, porque a força de Lula é no Nordeste para a eleição deste ano. A estratégia de Flávio conta com Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição para governador de São Paulo e o maior colégio eleitoral do país. Além disso, ele também deve fazer um acordo com Romeu Zema. Existe a vontade de tê-lo como vice. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país e a parceria poderia compensar a preferência a Lula no Nordeste. Então, esse seria o plano. E, gente, na minha humilde opinião, não é porque eu moro aqui em Minas Gerais, não é porque eu falo para vocês que o Romeu Zema é um governador espetacular. Foi, né? Porque agora ele teve que deixar o cargo. Mas assim, gente, para mim, a escolha perfeita pro Flávio seria o Romeu Zema, gente, tá? É um dos melhores governadores do país, mas assim, de ponta. É um cara, assim, que tem um poder, um capital político gigante. Tá? Em Minas Gerais, que dizem que quem ganha em Minas Gerais é o que ganha, né? A eleição. Então, assim, gente, na minha humilde opinião, Flávio Bolsonaro daria uma tacada de mestre, escolhendo Romeu Zema para vice-presidente do Brasil, gente, tá? E que orgulho que seria para Minas Gerais, né, gente? Nossa, motivo de orgulho. Romeu Zema é motivo de orgulho para o povo mineiro, gente, tá? Digo com propriedade, porque eu tô aqui, sei exatamente tudo que ele fez, que ele faz e que ainda vai fazer pelo povo mineiro e com certeza vai fazer pelo Brasil inteiro. Gente, tá aqui também, não trago notícias boas pro Moraes, não. Vocês sabem nesse aqui, né? O delegado, senador, relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira. Gente, tá? Chumbo grosso pra cima do Moraes. Alessandro Vieira diz que Moraes ameaça a COAF para evitar investigações de CPI contra o Master. O senador e relator da CPI do crime organizado acabou de fazer uma acusação gravíssima contra o ministro Alexandre de Moraes. E, para desespero do STF, saiu no Estadão. Eles tudo acompanham o Estadão, gente. Eu já contei para vocês. O relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, criticou decisões do STF, que, segundo ele, tem inviabilizado os trabalhos da comissão e a investigação contra crimes de colarinho branco, né, dos poderosos. Afirmou ainda que o ministro Alexandre de Moraes ameaça o COAF para evitar a obtenção de informações pela omissão. O COAF está constrangido, o COAF está ameaçado pelo ministro Alexandre de Moraes para que não entregue relatórios de inteligência financeira sob pena de cometer uma série de crimes ilícitos. Por quê? O que tem de tão grave que tem de esconder? São os voos dos ministros nos aviões de Vorcaro? O que eles têm a esconder? Os voos nos aviões do Vorcaro? Não dá mais para esconder. A CPI já mostrou. No fim do mês passado, Moraes tomou decisão em que impôs restrições ao compartilhamento de relatórios de atividades financeiras produzidas pelo órgão com investigações. Dentre as determinações está a exigência de abertura de investigação criminal ou procedimento administrativo formal na instauração, ou seja, dificultando, né, a liberação de relatórios que podem ser pedidos por CPI, principalmente no caso aí do escândalo do caso Master. Alexandre de Moraes tomou a decisão para dificultar a questão aí das investigações. Daqui a pouco, gente, tá? Candidato desistiu da eleição de 2026. Mas antes, outra bomba contra o Lula, gente. Agora saiu no Globo. Realmente o Lula esqueceu do Pix da Globo, gente, tá? Rombo em estatais é rotina no governo Lula, afirmou o Globo. E por o Lula que tá pensando em se perpetuar no poder, o jornal O Globo trazer essa bomba contra o Lula foi o pior momento que eles escolheram, né? Tá aqui, gente, tá? Rombo das estatais tornou-se rotina no governo Lula. Rotina, gente. Rombo nas estatais. Governo Lula.
super normal. Nos primeiros 2 meses do ano, né, as estatais federais registraram um rombo de 4,16 bilhões. Trata-se do pior resultado para o primeiro bimestre de 2022, quando o Banco Central deu início à série histórica. O governo do presidente Lula não pode nem argumentar que foi um lapso, né? O recorde anterior ocorreu em 24. De lá para cá, houve um houve agravante. O buraco tem crescido. O resultado negativo do primeiro bimestre deste ano foi de quase 3 bilhões, maior que no mesmo período de 25, e alcançou o quase total registrado ao longo de todo o ano passado, 5,1, ou seja, está só no início. Vai crescer muito mais. O rombo nas estatais do governo Lula aqui, neste ano, tende a ser o pior de todos os tempos, gente, tá? Levando em conta a resistência do governo em promover a privatização mais óbvia dos Correios, a sangria deverá continuar, deixando ao contribuinte uma conta que agravará a crise fiscal e aumentará ainda mais o endividamento público, também recorde de quase 80% do PIB, gente. Ou seja, matéria do jornal O Globo mostrando para o Brasil e para o mundo o câncer e a tragédia que é o Lula e o PT ao Brasil, ao povo brasileiro. Vamos falar sobre desistência da candidatura, gente, tá? É esse que está aqui agora na sua tela. Fernando Holliday, que participou, né, da caminhada do Nicolas Ferreira Acorda Brasil, né, do PL, anuncia que não será candidato a deputado e focará na faculdade de medicina. O que é que acontece, gente? Recentemente vazou um vídeo do Fernando Holliday, supostamente não, né, gente? Porque ele mesmo confessou que realmente aquele áudio, inclusive pediu perdão, pediu desculpas, realmente o áudio era dele, ele incentivando uma ex-namorada a fazer um aborto. Isso pegou muito mal, muita gente, caciques do PL, da oposição, da direita, falou, cara, é muito grave o que saiu na imprensa, seria de bom tom você se retirar. E parece que assim ele o fez. Porque é assim, gente, tá? Se cometeu um erro, ainda mais esse, né? Muito grave. Fernando Holliday anuncia que não disputará as eleições pelo PL. Então tá aqui. Ele acabou confirmando a notícia. O ex-vereador Fernando Holliday anunciou que desistiu de disputar as eleições deste ano pelo Partido Liberal. Ele era cotado para concorrer a deputado estadual em São Paulo, mas optou por suspender a carreira política para buscar outros desafios profissionais. Aos 29 anos, Fernando afirmou que irá se dedicar ao sonho e se tornar um médico e alegou que não conseguiria conciliar as duas atividades com a devida dedicação. Mudou, né? Porque há algum tempo atrás ele estava ali incentivando uma mulher a fazer tirar um bebê daquela forma, né? Que a gente tanto abomina. E agora ele quer fazer um curso de medicina. Tomara que Deus ilumine essa cabecinha, né? Porque realmente foi muito grave o que aconteceu. Muito grave. Muito, muito grave. Inclusive, gente, tem uma ala da direita, da oposição, alguns parlamentares que tem ali algumas certas ressalvas, não confiam muito no Fernando Holliday, porque ele tem um alinhamento mais ali com o MBL, vocês sabem aquela corja, como é que não dá para confiar. Será mesmo que Fernando Holliday seria confiável? Será que a gente poderia, né, confiar? Muitos tinham suas ressalvas, gente, tá? Exatamente pela origem, né, de vir do MBL. Mas, tá aí. Ele desistiu da candidatura, desistiu da eleição, principalmente depois do vazamento lá daquele áudio, onde ele instiga ali uma pessoa a cometer não vou nem pronunciar aqui, porque realmente foi muito grave. E ele decidiu, então, por desistir da candidatura. Ele não vai participar da eleição de 2026. A pior notícia para Alexandre de Moraes acabou de explodir em Brasília, gente. Tá aqui, ó. Pode dar ruim para Moraes. Situação de Moraes no caso Master
é pior do que para Toffoli, segundo investigadores. O que acontece, gente? A Polícia Federal acaba de revelar do escândalo do caso Master, né, para o Alexandre de Moraes, o que acabou de ser revelado é muito pior para o Moraes do que para o Toffoli, gente, tá? A situação estava ruim para o Moraes, piorou drasticamente, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. E quais podem ser as consequências contra Alexandre de Moraes? Gente, acompanhe, porque eu vou explicar nos mínimos detalhes. É esse vídeo aqui que tá na íntegra, mais completinho para vocês. Vejam só. Investigadores que trabalham no caso do Banco Master apontam que a situação do ministro Alexandre de Moraes seria mais difícil do que a do ministro Dias Toffoli. Essa é uma apuração do analista Caio Junqueira e eu volto a conversar com ele. Caio, por que os investigadores acreditam nisso? E talvez mais importante é a lembrança de que para se ter uma investigação, se ter um inquérito contra um ministro do Supremo, é preciso que o Supremo autorize a abertura desse inquérito. Isso, vamos lá, Márcio. Tem algumas camadas aqui, algumas observações importantes nessa apuração. Primeiro, sim, para os investigadores que tiveram contatos até agora com o material levantado nessas operações envolvendo Daniel Vercaro, sim, a situação do ministro Alexandre de Moraes, jurídica, é aparentemente mais complicada que a do ministro Dias Toffoli. A do ministro Dias Toffoli parece, para os investigadores, uma transação comercial de compra e venda ali do resort Taiaiá por parte ali tanto dele como da família dele. Já a situação do Alexandre de Moraes sinalizaria um empenho, um trabalho, algum tipo de serviço ou de ajuda que o ministro e a família dele, a mulher dele que tem contrato, teve contrato com Daniel Vercaro, algum tipo de ajuda e de apoio. São as primeiras avaliações ali feitas por parte dos investigadores. A partir dessa informação, Márcio, vem a segunda informação. De fato, a Polícia Federal não pode sair investigando o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que está sendo feito é uma análise de materiais apreendidos até agora. E para que seja analisado e para que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja investigado formalmente, algo que nunca aconteceu na história da República Brasileira, é preciso que o plenário do Supremo Tribunal Federal autorize essa investigação. E aí vem uma apuração, um desdobramento dessa primeira parte da apuração. Para os investigadores, esses vazamentos afetando o ministro Cássio Nunes Marques têm ali sim um interesse de fragilizar a posição do Nunes Marques nesse julgamento de abertura de uma eventual investigação oficial contra o ministro Alexandre de Moraes, até contra o Dias Toffoli. Gente, tá? Se a situação tava ruim pro Moraes, piorou drasticamente, gente, tá? Porque a conversa que corre ali nos bastidores de Brasília, gente, tá? E principalmente do judiciário, é que possivelmente a Polícia Federal está encontrando indícios muito graves contra o ministro Alexandre de Moraes. Parece que a Polícia Federal está se aprofundando com mais profundidade, está indo lá nas entranhas, lá nas profundezas, para investigar melhor essa ligação, né, entre Alexandre de Moraes, ministro do STF, com relação a Daniel Vercaro. Porque, assim, gente, é muita coisa grave que está sendo revelada através de investigações da Polícia Federal, inclusive algumas informações vazadas para a imprensa, mas cada dia que passa, praticamente cada semana que passa, cada dia que passa, ou a cada 2 ou 3 dias, vem uma bomba envolvendo Alexandre de Moraes, ministro do STF, com o caso Master, com Daniel Vercaro. A cada 2, 3 dias sai uma bomba contra Alexandre de Moraes, envolvido no escândalo do caso Master, e uma bomba pior do que a outra. Então, segundo aqui o Caio Junqueira, que trabalham no caso, segundo o jornalista Caio Junqueira, da CNN, para a Polícia Federal, a situação, no que eles vêm descobrindo através das investigações, mostra que a situação, tá, do ministro Alexandre de Moraes é 1000 vezes pior do que eles estão encontrando contra Dias Toffoli. Claro que eles estão investigando Dias Toffoli, investigando Alexandre de Moraes, só que
o que a Polícia Federal está revelando é o seguinte: o que nós estamos encontrando contra Moraes é muito pior do que contra o Dias Toffoli. Deu para vocês entenderem, gente, tá? E eu só consigo pensar numa coisa. O PGR Paulo Gonet, que não faz absolutamente nada. E lá no início, o jornalista disse o seguinte: olha, quem pode autorizar investigação contra o ministro Alexandre de Moraes é o próprio STF. Eu, sinceramente, gente, tá? Eu acho muito estranho. Vamos imaginar uma família, tá? De repente, um dos filhos está sendo investigado, né? A Polícia Federal encontra indícios de que um daqueles filhos ali pode estar participando de algum ilícito, né? Pode ter envolvimento com alguma quadrilha e tal. Mas aí, quem vai decidir se aquele filho, se aquele membro da família vai ser investigado? É a própria família. O que é que vocês acham que a família vai decidir? Vocês acham que a família vai querer que um dos seus membros sejam investigados? É basicamente a mesma coisa que está acontecendo com o STF. Vocês acham mesmo que com esse STF aí, né? Eu sou STF Futebol Clube, né? Quem não se lembra? Vocês acham que os ministros do STF vão autorizar investigação contra o ministro Alexandre de Moraes? Então, assim, gente, é triste, né? É triste, mas o ministro André Mendonça peitou o sistema, foi lá, autorizou a Polícia Federal, continua investigando, porque se algum colega aqui cometeu algum crime, vai ter que ser punido, assim como todos são punidos, né? Eles não são melhores ou piores do que ninguém. Serão punidos, serão responsabilizados. Essa foi a palavra que foi utilizada, né? Se tiver ministro envolvido, vão ser responsabilizados. Gente, a batata tá assando. A batata tá assando. Essas investigações aí, que foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, né, através da Polícia Federal, tá dando muita dor de cabeça ao Alexandre de Moraes. Tá ou não tá, gente, tá?